O amor, o elo da perfeição. André Donk, capítulo 6. Tema desta semana: uma oferta que agrada a Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 84 a 85. A autoridade apostólica. Em 2 Coríntios 8, lemos: E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Nesse versículo, vemos que as igrejas da Macedônia primeiramente se entregaram a Deus e depois aos apóstolos. Essa é a relação entre os apóstolos e os santos nas igrejas. Os apóstolos ministram a palavra profética e orientam as igrejas, as quais obedecem e praticam a palavra recebida. Essa relação é tão evidente que Paulo ordena às igrejas quanto à maneira de ofertar. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. No viver da igreja há autoridade espiritual. Os apóstolos ordenam e orientam as igrejas com respeito ao que deve ser feito, inclusive quanto ao que se deve ou não praticar, especialmente no que se refere à pregação do Evangelho. Se praticamos o que os apóstolos ordenam, com certeza seremos abençoados. No livro de Reis tem um relato que houve esse princípio. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. 1 Reis capítulo 17, versículos do 8 ao 16. Aqui vemos que a mulher fez conforme Elias disse. Assim também precisamos ter temor e fazer o que os apóstolos nos dizem. Elias pediu que a mulher fizesse comida primeiramente para ele, pois era homem de Deus, e lhe disse para não temer, pois a farinha de sua panela não se acabaria e o azeite de sua botija não faltaria, até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. Mesmo seu filho tendo fome, ela obedeceu e foi abençoada. Com isso vemos que devemos respeitar os homens de Deus e seguir a palavra que ele lhes deu. A ordem de Deus. Na igreja temos hierarquia, contudo temos uma ordem que está em 1 Coríntios. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.
1 Coríntios 11:3. Essa é a ordem de Deus e não há o que discutir. Mas qual seu objetivo? Garantir que as abundantes riquezas de Deus cheguem até nós e sejam bem distribuídas. Não é para nos oprimir ou nos colocar em apuros. Essa determinação vem do trono de Deus, de onde fluem suas riquezas. João capítulo 4, versículo 14, Efésios capítulo 3, versículo 8 e Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Se enxergarmos isso, não discutiremos mais acerca de quem deve ser o cabeça. Essa ordem nos traz bênçãos e permite que o fluir da vida de Deus chegue até nós. Por isso, devemos respeitar os homens de Deus que transmitem a palavra profética, cuidar deles e honrá-los.